Quem participou do Dia Internacional do Yoga no ano passado sabe que o tema neurociências fez o maior sucesso. É claro que a gente não podia deixar esse assunto de fora e nós convidamos o neurocientista Dr. Tiago Sanches para conversar com a gente. Só que logo após tem o seu mestre, o professor Orlando Cane, especialista em bioginástica. Você não vai perder. Boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a organização desse evento, agradecer ao Consulado da Índia e a todos os organizadores desse Dia Internacional do Yoga, e também cumprimentar a todos, não só no Brasil, mas mandar esse cumprimento a toda uma rede de praticantes interessados pelo yoga, que no mundo todo se conectam através desse dia representativo por eventos aí em várias cidades do Brasil, mas também do mundo. Primeiro, me apresentar rapidamente, né, além da descrição que já havia no site. Eu sou o professor Tiago Arruda Sanches, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou neurocientista, trabalho principalmente com neuroimagem, mas também outras abordagens em neurociência do comportamento humano, como medidas cardíacas, testes cognitivos, comportamentais. E trabalho há algum tempo com uma linha de pesquisa principal que é da regulação das emoções, que é justamente um tema que está bastante próximo aí das evidências encontradas também para meditação, e acho que foi o que motivou esse convite para estar aqui e falar um pouquinho para vocês sobre neurociência da meditação. Bom, falar de meditação, primeiro acho que é bom ter uma abordagem para um público mais amplo, né, de colocar que academicamente a gente inclui a meditação enquanto uma prática integrativa. E dentre as práticas integrativas, a gente coloca a meditação, assim como outras práticas, no rol das práticas contemplativas. Tá? E talvez até para explicar o que é uma prática contemplativa, acho que a gente pode ir para o nome da meditação. E aí entender que o contexto e as práticas meditativas não se restringem ao yoga, mas talvez o yoga seja aí uma das mais antigas tradições em que menciona a meditação. Então, se a gente buscar no latim, inclusive, fazer referência a práticas meditativas na cultura judaico-cristã, a gente pode mencionar que meditare é, de certa forma, contemplar. Então, a palavra meditação vem de contemplar, do latim meditare. Então, já é uma tradução sobre palavras que se referem também a outras culturas. E se a gente for buscar no sânscrito, para falar da tradição do yoga, então a gente vai encontrar dhyana, mas também outras palavras que, volta e meia, também são usadas para se referir ao propósito da meditação ou à prática da meditação em si. A gente pode citar também em Pali, sati, que refere-se ao que hoje se traduz como uma forma de meditação mais científica, que é o mindfulness, que no Brasil se traduziu para atenção plena, mas eu gostaria de salientar que esse mindfulness do inglês tem também como uma outra forma de tradução para sati, awareness, aware, estar alerta, estar consciente, estar lúcido. Então, esse estado de consciência, essa qualidade de consciência, para se traduzir sati, do Pali, nos indica que houve uma escolha aí para uma tradução para além do contemplar, mas do estar consciente do objeto da contemplação. A gente pode ir mais longe ainda, mas eu gostaria de voltar para o tema da pesquisa, que é a neurociência da meditação, para falar que a abordagem científica, ela não deixa de ter características integrativas, de buscar ver os fundamentos da natureza, mas também olhar para a natureza de uma forma em que a natureza se integra, as coisas estão integradas, as forças naturais, os elementos da natureza, desde a perspectiva física, química, biológica, humana e talvez de uma forma até mais ampla, se integram, se apresentam de várias maneiras, interagindo entre si, e a ciência estuda esses elementos ou essas partes de uma maneira didaticamente
separada para conseguir compreender certas propriedades. E quando a gente vai olhar a tradução de meditação, ou a palavra que se refere à meditação no tibetano, que é uma tradição que tem relação com a prática meditativa do budismo, que não deixa de ter origem no yoga, também esse yoga antigo da Índia, a palavra Gom se relaciona a familiarizar-se, se familiarizar. Então, contemplar e familiarizar-se, de certa forma, se refere também a algo que é comum na ciência, em que a gente busca se familiarizar com o objeto de estudo e busca, através de métodos adequados, compreender de forma objetiva, com um método que possa ser reproduzido por outras pessoas, compreender as relações de causa e efeito, as similaridades e as relações de interação entre vários elementos e propriedades da natureza. Então, quando a gente fala de se familiarizar e fala de ciência, né? Então, para falar da ciência da meditação, a gente pode se perguntar, se familiarizar com o quê? Se familiarizar como? Então, falando de neurociência, a gente acaba se referindo hoje, né, no que a gente tem de estudo de neurociência, com a familiarização sobre o sistema nervoso, e especialmente sobre um órgão, que é o cérebro, né, ou de uma forma mais ampla, falar de encéfalo, mas não só com esse sistema nervoso, mas compreendendo que esse sistema nervoso ele é um sistema que integra outros sistemas como o endócrino, como o sistema imunológico, como sistema motor, se a gente vai falar assim, ou a estrutura musculoesquelética, as vísceras. Então, a gente tem um sistema que interage com o corpo como um todo, mas quando a gente vai para o encéfalo, a gente tem a capacidade hoje em dia, com métodos de mensuração não invasiva, como as imagens por ressonância magnética, que eu uso em laboratório, mas também medidas de encefalografia, eletroencefalografia, outras medidas de imagem, a gente pode não só fazer um mapeamento espacial do cérebro, mas fazer um mapeamento do nível de atividade ou da dinâmica da atividade cerebral. E se familiarizar com o cérebro, principalmente do ponto de vista da neurociência comportamental, é se familiarizar também com as funções cerebrais que estão relacionadas com o comportamento, e não só com a manutenção da vida. Então, a gente entende que o cérebro, ele hoje é um objeto de estudo da neurociência que também nos permite estudar o comportamento humano. E quando a gente fala da tradição da meditação, a familiarização da prática meditativa é do sujeito com a sua essência mental, a sua alma, que era chamada de formas. E hoje a gente tem esse objeto cérebro para falar de nós, de como somos, como agimos, o que somos. Então, eu entendo que não só a prática da meditação, mas a prática da ciência é, de certa forma, um caminho para estudarmos o que somos. Claro que por métodos diferentes, por estratégias diferentes, e aí vale mencionar que hoje, diante de um crescimento exponencial dos estudos de neurociência sobre a meditação, assim como sobre o yoga também, sistematizando em partes, né, olhando o efeito do pranayama ou dos pranayamas, a gente tem aí efeitos distintos para cada pranayama, ou em relação aos efeitos dos asanas e da abordagem das posturas do tipo de asana, a gente tem resultados diferentes sobre o cérebro e sobre o corpo como um todo, pela relação que esses sistemas têm. A gente também deve reconhecer que a gente tem assim uma visão de que a ciência, de certa forma, acha um caminho por objetos, cérebro, em que o yogi, praticante lá de trás, pelas histórias da tradição, talvez tenha também buscado de diversas maneiras, como nós em laboratório temos várias estratégias, mas ao longo do caminhar de um trabalho de cooperação, um trabalho coletivo, a gente acaba
percebendo a necessidade de uma sistematização, de uma coordenação de ações. Então, o método científico representa essa sistematização. E a gente pode falar que, do ponto de vista da tradição da meditação, do yoga, ou do budismo, como uma forma também de tradição sistemática para a meditação, essa organização, que a gente pode citar os Yoga Sutras de Patanjali, por exemplo, ou a sistematização do budismo de Siddhartha Gautama, e outras abordagens, talvez tenha esse paralelo com uma sistematização que a gente faz também em laboratório e na ciência, e até uma certa divisão entre o tipo de neurociência que vai abordar mais um aspecto ou outro. De forma geral, esse crescimento exponencial que a gente tem visto na neurociência moderna revela não só o interesse crescente da ciência pela meditação, mas também revela o desenvolvimento dessa sistematização e também dos instrumentos e da metodologia, do conhecimento do como estudar esse fenômeno, essa prática, através do fenômeno que é o quê? O efeito da prática no cérebro, e indiretamente o efeito do que é modificado no cérebro, no corpo e na saúde das pessoas. Uma coisa muito importante de salientar é que, assim como os estudos podem ter um método diferente, a gente tem que lembrar que as práticas têm, também pela antiguidade da sua origem, mas também pelas características das pessoas que faziam cada prática, e algumas chegam até os tempos atuais, e mesmo as práticas mais modernas, elas se adequam a uma necessidade específica daquelas pessoas para atender um propósito. E por enquanto a gente está falando aqui que é o propósito de se conhecer, de se familiarizar com a sua própria natureza, com a nossa própria natureza, do ponto de vista mente e corpo. Esse tema do mente e corpo, então, através dos estudos do cérebro, tem também trazido alguns indícios para os neurocientistas de que, associado a uma experiência que a gente sempre remeteu ao mental, por exemplo, atenção, concentração. Então, se eu dou uma tarefa em laboratório para o indivíduo, e ele precisa manter a atenção dele nessa tarefa, e depois eu deixo ele relaxar a mente dele e a mente dele vagar, eu tenho duas condições distintas, uma de concentração mental e outra de uma mente em devaneio. A gente pode fazer isso de forma repetida e sistemática e perceber que o cérebro assume estados distintos. E fazendo a relação entre um estado mental relatado pelo sujeito e o estado cerebral que a gente observa naquele objeto cérebro, a gente começa a inferir sobre essa natureza. Eu vou passar um pouquinho, porque dizer sobre não só essas estratégias, ou por que a ciência hoje está se interessando, mas também que tipo de achado a gente mais tem visto. Mas é importante salientar que os resultados, às vezes, eles são distintos por conta de que os praticantes não só praticam métodos distintos, mas também têm uma experiência distinta da sua prática. Posso aqui fazer o paralelo com outras coisas na neurociência. Então, se a gente estudar um atleta ou um desportista que no início não sabia nem, por exemplo, usar um praticante de bicicross, por exemplo. Então vamos dizer que uma pessoa, vamos comparar primeiro uma pessoa que não sabe andar de bicicleta e vai ter que começar a andar de bicicleta pela primeira vez. E depois eu vou ter estudos de um sujeito que aprende a andar de bicicleta, e depois que ele aprendeu, ele vai treinar por um período, mas ele ainda é novato. Depois eu vou fazer uma comparação com a performance e os efeitos corporais, talvez até mesmo os efeitos cerebrais, em áreas específicas sobre a coordenação motora, de um indivíduo que pratica a bicicleta há anos, já tem uma boa habilidade, já consegue fazer manobras, lidar com adversidades que ele possa encontrar ao longo da prática dele. E eu também tenho o caso do atleta olímpico, aquele praticante não só de longo tempo, mas que dedica a vida dele ao aperfeiçoamento. Então a gente pode dizer que entre o aprendiz que tem uma facilidade em cair, faz um esforço tremendo para conseguir se manter em pé,
E aquele que é um atleta de alto nível, a gente compreende que o atleta de alto nível não gasta tanta energia, não desperdiça energia, que tem eficiência. Então, do mesmo modo, né, eu não vou entrar em detalhes sobre os efeitos cerebrais, a gente vê certas divergências, eu queria só salientar as divergências sobre os efeitos cerebrais. É importante aproveitar esse momento de falar sobre as divergências também para falar de um momento em que, conforme cresce as evidências científicas, mesmo com as divergências, cresce também um interesse geral das pessoas pela ciência da meditação. E dentre isso afeta a cultura humana e estimula as pessoas a, por exemplo, fazerem o neuromarketing, fazer o marketing dos efeitos neurais de algo que a neurociência estuda, mesmo quando esses estudos não estão ainda muito consolidados, esclarecidos. Então a gente vê que é uma oportunidade também das pessoas se aproximarem da ciência e ver que a ciência lida sempre com um esforço no aperfeiçoamento. Acho que essa característica do aperfeiçoamento e lidar com o desconhecido, como a ciência lida, em que ela aprende sobre algo, mas ao aprender sobre algo, ela descobre que ela não sabe muito mais, porque ela descobre a fronteira desse conhecimento. Eu gosto de fazer o paralelo dessa experiência do profissional cientista com o praticante da contemplação, ou praticante daquilo que a gente vai citar de uma forma mais genérica, que é o meditador leigo, laico, que ele não tem uma relação com uma prática ou outra, mas ele quer se conhecer. Ele tem, nesse autoconhecimento, uma jornada, desde ser iniciante até ser bastante experiente. E nessa jornada, ele pode se aperfeiçoar com a ajuda de um mestre, de um professor, de alguém que possa instruí-lo. Então, eu acho que nesse processo, quando a gente fala de cultura, de marketing, a gente tem que salientar que muitas vezes algumas outras pessoas podem querer vender gato por lebre. Mas eu acho que, tendo consciência disso, a gente vai saber distinguir e a própria ciência vai fazendo mais testes, mas a ciência nunca vai falar sobre algo que ela não tem evidência para falar. Nem mesmo a ciência vai falar que não existe, porque ela não tem nem mesmo condições de provar o que ela mesma não consegue medir. Então, ela tem uma postura muito neutra. E eu quero fazer uma conexão disso com o mindfulness, que é essa meditação que foi incorporada pela ciência, ou atenção plena, né, aqui no Brasil, porque o mindfulness ele tem, eu diria, 3 características primárias, enquanto tarefa. E por que eu falo em tarefa? Porque dentro de um laboratório científico, o cientista tem que ter condição de instruir o indivíduo para fazer exatamente aquilo que ele espera e que ele consiga depois distinguir isso de outros efeitos e de outras variações na atividade cerebral. E tem 3 coisas que foram sistematizadas e simplificadas na prática do mindfulness, que vem de uma origem budista da prática da meditação. Tá? E 3 dessas componentes estão em outras meditações, mas tem meditações que vão invocar mais uma ou até um outro aspecto que eu não vou mencionar aqui. Então, uma das coisas que surge no mindfulness é o escaneamento corporal, é estar atento ao seu corpo, ao seu estado corporal. O outro é a atenção sobre a sua respiração. E o outro é a atenção sobre os seus pensamentos. Mas essa atenção para esses 3 aspectos, ela tem uma característica, em que o escaneamento corporal te permite estar aqui e agora, na sua prática. A respiração é um referencial, é uma âncora, que se você vai para o devaneio, você, opa, minha prática está aqui, estava pensando longe, voltei para minha respiração. E a respiração é interessante porque nós que trabalhamos com fisiologia sabemos que a respiração calma, profunda, ela pode trazer também um relaxamento e que ajuda na sua concentração, ajuda você a fazer sua prática. E por último, eu queria mencionar um aspecto da tarefa cognitiva, que é a instrução de que o indivíduo, quando ele notar um pensamento, ele não se apega ao pensamento e nem evita o pensamento. O pensamento vem e ele deixa o pensamento ir. Dessa forma, ele observa os pensamentos e caso ele vá com algum pensamento no devaneio, ele volta para a respiração e volta para a condição inicial da tarefa. Então, dessa forma, a gente conseguiu uma sistematização para a gente poder ter em laboratório uma organização
disso e ver os efeitos. E os efeitos acabam sendo efeitos de regulação emocional, tem a ver com essa calma. Então, as áreas cerebrais da regulação emocional são principalmente pré-frontal, áreas que a gente chama de ínsula, porque a ínsula, ela processa a consciência corporal. Então, a ínsula cerebral é uma área importante para a percepção das emoções, percepção do estado corporal e ajuda na regulação emocional. E um outro aspecto é o aumento da atividade em áreas, principalmente pré-frontais, relacionadas ao controle da atenção. Um outro resultado também muito típico é relacionado a mudanças no seu padrão e estilo de vida. E talvez um dos referenciais cerebrais seja o córtex cingulado posterior, que é uma região muito interessante porque ele está relacionado aos estados de devaneio. Então, quanto menos devaneio você tem, menor é o volume dessa região do córtex cingulado posterior. Então, essa é uma evidência interessante sobre um efeito de longo prazo. Assim como também a Sarah Lazar, que é uma professora de Harvard, ela observou já há alguns anos o aumento do volume nessa região da ínsula, que mostra que os indivíduos praticantes de meditação talvez desenvolvam muito mais repertório para essa consciência corporal, para essa consciência emocional, e talvez isso ajude na regulação emocional. Além de outras regiões e outros efeitos que eu quero mencionar, esse de modo geral, às vezes existem uma diferença, um acréscimo, uma mudança conforme o tipo de prática e o nível de experiência desses indivíduos. Tá? E aí, chegando mais ao final dessa palestra, eu queria mencionar que, de certa forma, essa mudança no estilo de vida, no padrão mental que acaba surgindo pela prática, de um modo geral, lembrem bem que eu estou falando de um modo geral, acho que vale a pena mencionar algo que na neurociência é algo básico, mas para as pessoas lembrarem, que é uma mudança na experiência cognitiva, na experiência sobre os domínios mentais, do ponto de vista da percepção. Quanto mais você tem familiaridade com algo, a tua percepção, de certa forma, muda. Ao longo da sua vida, o aprendizado é isso. Então, existe um elemento do aprendizado que, para o Vipassana, para a tradição budista e para a tradição do yoga, representa a possibilidade de aprendermos e de mudarmos. E a gente tem, quando a gente estuda a neurociência do aprendizado, a gente sabe que o cérebro participa disso por modificações que a gente chama de plasticidade cerebral. Não só aumento de volume, porque às vezes a diminuição do volume representa uma eficiência, assim como aquele atleta que anda de bicicleta e se torna mais eficiente. Mas eu queria mencionar que, do ponto de vista da percepção e do relato desses praticantes nos estudos científicos, de que a gente pode falar da percepção, primeiro, sensorial, uma consciência corporal. Isso talvez mobilize uma mudança no autocuidado, e acho que isso me estimula a falar sobre esse assunto, para que as pessoas tenham autocuidado, cuidado com a própria saúde. Também a mudança no domínio da percepção relacionada à interocepção. A percepção de dentro, a percepção da ínsula representa isso, e de certo modo a interocepção é a percepção, por exemplo, das vísceras, do coração, da respiração. E perceber o coração, perceber a respiração, é perceber as suas emoções. E aprender sobre isso, talvez pudesse ser recomendável numa escola, para uma criança, mas também para um adulto, com a maneira de desenvolver habilidades emocionais, ou, maior ainda, uma habilidade socioemocional, que tem aí, a gente já sabe bem, que tem também como beneficiar no desenvolvimento cognitivo da razão, da ponderação, do raciocínio, da inteligência. E por último, eu queria falar sobre o aprendizado em relação aos seus próprios pensamentos, o quanto que os pensamentos moldam as suas ações, o quanto que eles guiam o seu comportamento. Tá? E finalizar, eu queria só agradecer realmente, mencionar que é um privilégio para mim não só trabalhar com neurociência e perceber, e talvez até ajudar. Eu participei de um estudo do professor Draulio, lá de Natal, um estudo sobre pranayama, e espero trabalhar mais diretamente com meditação e yoga, mas além de fazer ciência e ver que isso pode beneficiar no fato das pessoas terem mais consciência da sua própria saúde, especialmente saúde mental, porque às vezes o praticante ele começa a praticar e ele sente uma ansiedade, e isso talvez seja indicativo de que ele possa
e precise procurar ajuda médica, a ajuda de um psicólogo, ou mesmo praticar mais, não só meditação, talvez outras coisas que lhe sejam próprias para se acalmar e buscar tranquilização e saúde. Mas eu queria mencionar que eu tive o privilégio, né, de fazer um contato, eu fiz algumas parcerias, mas uma das parcerias foi com o mestre Orlando Cane. Tenho também um contato, conheci ainda em vida o professor Hermógenes, mas eu queria falar do professor Orlando Cane, que também é convidado e vai falar daqui a pouco com vocês, por ser uma pessoa que me recebeu e virou meu professor, eu considero ele meu mestre aí também no yoga. Fiz formação com ele em bioginástica, que foi um método que ele criou, fundamentado no yoga, e o que eu percebo é que tanto do ponto de vista do yoga, como ele fala da meditação, e a bioginástica, que ele define como meditação em movimento, tem uma característica que é própria para o brasileiro, que é um yoga que possa se fazer dinâmico, um yoga que possa ser adaptável para cada indivíduo. Então, assim, eu queria muito agradecer ele, passar a palavra aí e recomendar a palestra dele. Ele que tem uma história longa de trabalho, principalmente com atletas, mas um trabalho com yoga e com esse método de bioginástica já há algumas décadas, talvez 5 décadas, e foi um dos pioneiros do yoga no Brasil. Tenho muito carinho por ele e fico feliz que ele também venha contribuir falando com vocês. Muito obrigado e uma boa tarde. Olá, meus queridos amigos em yoga. Eu digo em yoga porque depois que se aprende, se conhece o yoga, incorpora-se, não se deixa mais. A não ser quem não teve uma consciência a respeito dessa técnica que é tão sensacional, que é arte, filosofia, religião e ciência. Incorpora-se. Eu gostaria também de dizer que, nesse momento, numa pandemia do Covid-19, que eu, aliás, com 84 anos, nunca tinha visto algo tão incrível, impressionante e tão invisível como esse vírus. Eu diria que nosso mundo está cheio de ideias e conceitos, valores e crenças que nos têm separado uns dos outros, de nós mesmos e, por que não dizer, da própria vida. Eu espero que após esta pandemia, esse vírus, nós tenhamos, não só aqui nós brasileiros, mas o mundo inteiro, tenha uma consciência diferente sobre aquilo que chamamos bio, vida. Eu acredito que vai haver alguma disposição a respeito da compaixão, do nosso nível de compreensão a respeito do ser humano. Estamos de parabéns pelo nosso tempo em yoga. Eu gostaria de me apresentar também um pouco. Eu sou, como muitos me conhecem, o professor de yoga Orlando Cane. Eu sou formado em educação física há 64 anos, sempre dei aula de ginástica. Eu tenho uma academia há 59 anos. Agora que deixei de dar aulas na academia, ela ficou com os meus assistentes quase 10 anos e continuo trabalhando, dando aula online todos os dias. E eu gostaria também de falar alguma coisa a respeito do meu método. Eu, depois de estar dando aula em minha academia durante 12 anos com o método do Dr. Sri Yogendra, ele era médico, ele tinha o Instituto de Yoga em Bombay. Eu e minha mulher, em 1973, fomos para lá, fizemos um curso e confesso que
o Dr. Sri Yogendra abriu meus olhos a respeito da ciência no yoga e comecei a estudar também neurociência. E me apaixonei e mudei os meus treinamentos, inclusive para com atletas, quando fiz vários campeões através do yoga. E percebi que a meditação, o relaxamento, a respiração, a concentração e os movimentos posturais do yoga eram imprescindíveis para um bom resultado. E criei mais tarde um método chamado bioginástica através do yoga. O yoga me inspirou para criar este método. E interessante porque eu gostaria de mostrar algo interessante que percebi. Com o tempo, percebi que a arte do yoga, na prática do Hatha Yoga, para o movimento, sabemos que existe uma relação entre ossos e articulação, músculos e respiração. Ora, quando você realiza uma postura, o que entra em ação? Ossos e articulações. Então, os ossos e as articulações sugerem sensações e imagens de uma forma. Cada vez que você se move, muda a forma do seu corpo. Ora, você tem que ter músculos para agir, para realizar uma ação. Então, os músculos insinuam as percepções e os correspondentes sentimentos de esforço para realizar uma postura. E, por fim, a respiração sugere sensações e sentimentos de espaço e tempo, que é a própria vida, regula a própria vida. Ora, espaço e tempo, aqui e agora, no yoga é extremamente importante, porque a respiração é fundamental para a sua sobrevivência. Nós sabemos, dentro do yoga, que você pode ficar sem comer, sem beber, não é? E até sem dormir muitas horas, até dias. Mas você não pode ficar sem respirar mais que 2, 3 minutos. Isso quando você está treinado. Então, percebi que esses fatores são extremamente importantes na prática do Hatha Yoga. Temos que compreender também que o que praticamos em academias é o Hatha Yoga. Por exemplo, criei, quando voltei do Dr. Yogendra, do Instituto de Yoga em Mumbai, antigo Bombay, eu criei um método chamado Método Orlando Kani, mas gostaria de dizer que é apenas um método, mas a base é o Hatha Yoga. Por mais que tenhamos métodos, gostaria de lembrar que nenhum método é perfeito. Todos os métodos têm seu lado bom e talvez seu lado ruim, ou uns melhores que outros. Mas também gostaria de frisar que o Hatha Yoga faz parte do Ashtanga Yoga de Patanjali. Patanjali é o codificador do yoga, viveu 250 anos depois de Buda e 250 antes de Cristo. Ele codificou o yoga. E em sua codificação, ele deixou escrito: existem 84 posturas básicas de yoga. Isto é, 56 de fins terapêuticos e 28 de fins meditativas. Mas é lógico que você não vai usar as 28 de fins meditativas. E através das 56, criamos outras posturas, baseadas nessas 84
fomos criando outras posturas, tanto de meditação, de concentração e de fins terapêuticos. Por que de fins terapêuticos? Na realidade, o yoga é uma terapia. Não podemos nunca esquecer disso. E a finalidade do Hatha Yoga é criarmos, através das posturas, um estado de consciência cada vez mais intenso, para que haja uma introspecção maior. E através dessa introspecção, nós vamos compreender que a meditação, ela está sempre na ação. Nós ficamos parados em postura meditativa, chamamos. Mas não é o fim, é apenas o início, um meio para eu chegar a um determinado lugar, que chamamos consciência dentro do yoga. Esta consciência buscamos encontrar ou compreender um ser maior, que chamamos ou damos diversos nomes. E para nós aqui é Deus. Infelizmente, eu paro aqui, não tenho mais um tempo determinado para falar mais sobre esse assunto, que eu gostaria. Mas agradeço a compreensão de todos e muito obrigado por terem ouvido essa pequena parte a respeito do yoga. Yoga é ciência com amor. Yoga é harmonia.